O negócio é o seguinte, muda encroada de trinca-ferro é uma coisa que muitas pessoas a vida toda ficaram se perguntando como resolver. Mas a verdade é, será que alguém já se perguntou por que a muda encroada acontece? Sei lá, eu acho que ninguém nunca pensou nisso. Como que a muda encroada acontece? Porque, poxa, a gente buscar um remédio, nesse final de tarde assim, eu fazendo um vídeo desse, a gente buscar um remédio, pô, seria fácil. Eu buscar um remédio assim, tipo um Vitagold potenciado, um Labicon revitalizante, um Avitrin complexo vitamínico. Pô, JH, esses medicamentos resolvem? Poxa, amigo, resolve e resolve muito. Mas o que adianta resolver? Sabe, na verdade, o que está rolando? Os caras, eles estão passando por esse processo, estão vivenciando esse processo, e a pergunta é uma só: como que esse pássaro pegou a muda encroada? O que aconteceu? Aonde foi que eu errei? Você nunca pensou isso? Sério mesmo, você nunca pensou isso? Às vezes você, pô, do nada você viu que o passarinho encruou a muda. E, pô, eu vou dar algumas características, vou dar alguns sinais, né, que demonstram que o seu pássaro pode estar com a muda encroada. Primeiro sinal, as penas começam a nascer, mas não nascem. É isso mesmo. As penas começam a nascer, mas não nascem. Pô, eu estava indo limpar minhas gaiolas, resolvi fazer esse vídeo. Falei, pô, é uma coisa que a galera precisa saber. A muda encroada é isso, as penas começam a nascer, mas não nasce. E, cara, isso começa a tornar-se repetitivo, vai acontecendo uma vez, vai acontecendo duas vezes, daqui a pouco sabe o que está rolando? Vou te dar uma explicação. O pássaro vai tendo repetição de muda. Você entende? Repetição de muda. É uma coisa que acontece naturalmente com pássaros que estão com sistema vitamínico baixo. E o que baixa o sistema vitamínico do pássaro? Falta de uma boa alimentação. A gente fala boa alimentação, o pessoal conhece muito o que é ração, Biotron, Megazum, entendeu? Eles falam isso. O pessoal pensa logo isso. Alimentação para trinca-ferro é ração. Mas não é, você tem que entender que a ração, ela veio para poder fortalecer o pássaro, agregar para o pássaro, dar continuidade ao trabalho do pássaro, entendeu? Mas também para poder fazer diferenciado. Isso causa diferença. Porque a muda encroada, ela encroa quando o pássaro, ele não tem uma boa alimentação, ele não tem uma fruta, ele não tem uma maçã, ele não tem uma laranja, ele não tem uma banana, ele não tem algo que ele gosta de comer. Porque a ração, ela é o principal, mas essas frutas são elas que vão dar desenvolvimento para o organismo do pássaro. Então, eu sempre recomendo uma coisa: se você tem trinca-ferro na sua casa e você não quer ver seu trinca-ferro com a muda encroada, primeiro de tudo, tenta fazer com que o seu pássaro tenha uma alimentação diferente. Tente fazer com que o seu pássaro tenha uma alimentação boa, uma alimentação que você fala, olha, hoje foi um pedacinho de chuchu, ontem foi um pedacinho de banana, de ontem foi um pedacinho de tomate. Olha, o meu trinca-ferro está comendo bastante maçã, está comendo bastante manga. Inventa para ele isso aí, porque isso é um prazer que o pássaro começa a ter dentro das características do ambiente doméstico. Isso vai ser a primeira, sem dúvida, e última vez que eu vou falar sobre isso, porque ajuda bastante. Outra coisa é que o trinca-ferro, ele não pode ficar sem tomar banho, não pode. E esses que não estão tomando banho, principalmente esses que não estão tomando banho, eles têm que
entenderem que o pássaro até quer tomar banho, mas ele está muito frustrado, tímido. Às vezes o passarinho ele chega numa casa nova, ele chega num local aonde ele ainda não conhece bem, então o passarinho ele pode sofrer aí uma queda de ânimo, começar a se intimidar, começar a pensar assim, tem outros pássaros que são mais velhos do que ele dentro da casa, isso pode atrapalhar bastante, porque o seu tranca-ferro geralmente, na hora de chegar e ser recebido, na hora do seu tranca-ferro chegar e ficar à vontade dentro de casa, ele tem a concorrência de outros pássaros que são muito mais velhos do que ele, isso aí atrasa pra caramba. Então ele pode sim parar de tomar banho, ele pode sim parar de querer cantar, ele pode sim travar, encroar a muda de penas. Eu já vi muitos passarinhos que fazem a muda, ou vão ficar sem rabo, ou vão ficar careca. Então isso acaba atrapalhando o seu pássaro. A muda encroada, ela é gerada pelo próprio passarinho, ou por falta de limpeza, ou por falta de uma boa alimentação, ou por um local muito quente, muito abafado. Tem muita gente que tem casas pequenas, e ter casa pequena não é defeito. O problema é você querer botar dentro de uma casa pequena, entendeu? Dentro de uma casa pequena, vários trinca-ferros. Aí fica ruim, entendeu? Porque vai haver um desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele é muito evidente, ele fica muito na cara. Principalmente, você vai poder observar esse desequilíbrio quando você estiver dentro da sua casa, um estiver cantando muito e o outro estiver cantando pouco. Depois você pode até comentar sobre isso aí. Entendeu? Um que estava cantando alto e depois abaixou o canto, não cai pena, não cai nada. Aí você vê que ele está travado na muda. Sim, tem já tempo que ele está cantando e você percebe que ele está travado na muda. Então isso acontece muito, entendeu? Você vê que tem um desenvolvimento pequeno, tem uma fatia muito pequena, entendeu? Do conhecimento. Então fica muito difícil. Então por isso que eu te falo, quando você pega, você tem que fazer a separação, individualidade, entendeu? Cada um tem que fazer o seu, você tem que saber fazer o que você está fazendo, entendeu? E aproveitar para você tentar compreender, dentro da matemática das coisas, como fazer para o seu trinca-ferro deixar essa muda encroada que ele está tendo, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, a muda encroada, ela é gerada pelo próprio proprietário. Gaiola suja, falta de banho, falta de uma alimentação boa, falta de espaço, convivência de muito perto com outros pássaros que estão cantando, às vezes é um filhotão, entendeu? Às vezes o pássaro está cantando pouco, mas é por causa que tem outro que está cantando mais. Então, são uma série de fatores que atrapalham bastante. E na hora que você começa a observar isso, aí a coisa começa a se desenvolver. Porque você começa a prestar atenção no funcionamento, você começa a prestar atenção de que forma isso acontece, entendeu? Isso é uma coisa natural. Aprender como funciona. Então, se o meu trinca-ferro, ele ficou com a muda encroada, o que eu tenho que fazer? Pegar e dar um remédio? Não. Eu tenho que primeiro subir a alimentação dele. Sim, a partir do momento que você sobe a alimentação dele, aí que não sou ninguém, mas eu vou te falar para você, sou só um calça cagada, entende? Aí sim você vai entrar com a suplementação. O que adianta o camarada ir para a academia no primeiro dia tomar bomba, tomar anabolizante? Não vai adiantar nada, não vai ter músculo, não vai ter trabalho de braço, não tem nada. Mas quando ele malha por uns 6 meses, 3 meses, e já começa a botar um hormônio para dentro, ele tem aonde se apoiar dentro dessas características, entendeu? Então é muito bom. Então o que acontece? Basicamente, hoje, a muda encroada, ela é causada pelo próprio proprietário que abafa, que mantém o pássaro em cárcere junto de outros, até de outras espécies, quando ele não tem muito espaço,
quando ele não tem muito condicionamento, quando ele não tem muito, sabe, não tem uma área de lazer, não tem um escapamento para a ventilação entrar, a muda encroada pode acontecer. O pássaro, ele pode já estar de muda encroada, tem isso também. O pássaro pode estar de muda encroada. E a muda encroada, pessoal, ela acontece de diversas formas. Sempre vai ser a sujeira e a falta de alimentação. Quando a gente fala de falta de alimentação, não é que seu pássaro está morrendo de fome, mas é que você não dá aquela alimentação adequada que ele precisa. Muita gente foi descobrir fruta, muita gente foi descobrir verdura, entendeu? Agora, muita gente pegava, em vez da fruta, em vez da verdura, a pessoa pegava e botava alpiste, botava cânhamo, botava arroz cateto, a pessoa botava esse tipo de coisa, amendoim, botava para o passarinho girassol, eles botavam isso. Era o tipo de petisco que eles davam para o trinca-ferro, sementes secas. Então, pessoal, presta bastante atenção no que eu vou falar. Você pode ter aquele pássaro que ele está na muda, ou ele está com a muda encroada, e ele entrou na época de muda, continua cantando, só cai umas peninhas pequenas, depois você pode comentar aí se o seu está desse jeito. Ele continua cantando, e vai cair naquelas peninhas pequenas, você está entendendo? Então, isso é a muda encroada. Como que você vai resolver isso? Você vai resolver pegando o seu pássaro dando Vitagold? Você vai resolver dando o seu pássaro canto lindo iodo? Você vai resolver fazendo com o seu pássaro de que maneira? Porque é isso que as pessoas fazem, né? Quando a pessoa não tem opção, a pessoa vai lá e fala, não, vou dar canto lindo iodo e vai resolver o problema. Só que não resolve. Não resolve porque os erros, eles são sempre frequentes. Não adianta você dar uma medicação e os erros ser frequentes. Não adianta você pegar, querer resolver um problema, criando outro problema. Primeiro eu resolvo o que está causando isso no meu pássaro. Talvez é o bebedor com água suja, talvez é o fundo da gaiola, talvez o pássaro pega a comida e apoia em cima dos poleiros, os poleiros estão sujos, talvez é o fundo da gaiola, o passarinho começou a cair e de repente estragou tudo, isso daí atrapalha. Então, é muito importante, principalmente dentro dessas características que eu estou passando para você. Antes de você tentar pegar e falar, vou dar um canto lindo iodo, vou dar um avitrim mudas e penas, você tentar descobrir com facilidade o que pode ser que está acontecendo, que está causando isso com o pássaro. Geralmente é água do bebedor, geralmente é comida que cai no fundo da gaiola, a gaiola está suja, o passarinho pega aquela urina com fezes e com alimento e mistura e come. Geralmente é um local muito quente, geralmente é viver em comunidade com outros pássaros. Então, isso atrapalha bastante. Se você tem trinca-ferro na sua casa e você se deu de conta que o seu trinca-ferro ele está com a muda encroada, você tem que começar a fazer uma coisa de cada vez. E como você vai tratar isso? Simples, você pode ir no supermercado ou em qualquer rede de produtos naturais e comprar o vinagre de maçã orgânico. Tem que ser orgânico, tá bom, pessoal? Não pode ser qualquer vinagre de maçã. Eu estava vendo um dia desse o rapaz falando no canal AJH, eu estou precisando tanto de comprar vinagre de maçã. Comprou o vinagre de maçã, mandou a foto para mim, mas não era orgânico. O vinagre de maçã tem que ser orgânico. Vinagre de maçã tem que ser orgânico. Não adianta você querer pegar do nada um vinagre de maçã qualquer, de uma marca qualquer. JH, qual é a marca boa? Eu não tenho preferência, contanto que ele seja orgânico. Você está entendendo? O vinagre tem que ser orgânico. E aí você vai tratar isso aí. Outra coisa que não pode faltar é o banho de sol. Eu vejo muita gente que do nada pensa assim, JH, o banho de sol, você sai cedo, 4h30 da manhã,
e não consegue pôr banho de sol para o seu trinca-ferro. Até entendo que, já passei por isso, não vou julgar você, sei muito bem como é que é, mas dentro dos padrões que eu conheço, é legal você no domingo fazer um ponto na sua casa, se você puder, é claro, né? Que você vai poder dizer se esse sol que pega todos os dias, pega naquele lugar ali em certa hora do dia, e você vai poder botar seu trinca-ferro lá e trabalhar. Às vezes, você tem uma casa mais escondida, mais sossegada e funciona dessa forma. Às vezes, você não tem isso daí e o que é que pode acontecer? Pode acontecer que você tenha que fazer isso num domingo, num sábado, mas não vai ser legal, porque às vezes isso atrapalha bastante o andamento, principalmente do fim da muda encruada, que o pássaro tem que ter sol, o pássaro tem que ter água para tomar banho, o pássaro precisa de se secar e ele precisa ficar do lado de fora exposto. Hoje eu vejo muito que o pessoal vai dar banho no passarinho, eles tipo assim, tiram o passarinho, expõem o passarinho, esconde o passarinho, muito difícil, aí o passarinho encroa. Muda de trinca-ferro tem que ser na gaiola, tem que ser. E muitos encroam a muda porque vão para o voador, entendeu? Muitos encroam a muda porque vão para o voador. Aí eu te pergunto, e como vão resolver isso? De que maneira vai resolver isso? Então, o que eu recomendo? Se o trinca-ferro está fazendo muda, leva para fora, bota para tomar banho, bota para tomar sol e deixa por ali. É claro que num local mais tranquilo, num local mais sossegado, mas deixa por ali. Não inventa de pegar o trinca-ferro e levar para dentro de casa. Ah, mas aqui está chovendo. Claro, está faltando imaginação. Bota debaixo de um local que não está chovendo. Ah, mas aqui está ventando muito. Pega, bota ele contra o vento, para que ele não tome esse vento. São coisas que a gente tem que começar a pensar. A muda encruada, ela se dá pela falta de zelo. A muda encruada, ela se dá pela falta de compromisso. Às vezes o cara não está acompanhando. Você acredita, vocês acreditam, vocês sabem que eu não sou de brincadeira e nem sou caixa de segredo para guardar segredo. Presta bastante atenção. Você acredita que quando eu cheguei aqui, cara, eu escutei uma pessoa falando que o passarinho, quando estava na muda, não podia nem mexer na gaiola? Então, pessoal, presta bastante atenção. Você que tem trinca-ferro, acompanhe a muda do seu pássaro. Você que tem trinca-ferro, não deixe o seu pássaro jogado. Ele está fazendo muda, mas só está fazendo muda. Ele pode ficar mais arisco, ele pode ficar mais bravo, dependendo muito da sua mexida. Peixe todo dia, beleza, vai ficar bom. Mexo de vez em quando, entendeu? Vai ficar ruim, entendeu? Vai ficar chato, não vai dar certo. Agora, quando você começar a mexer todos os dias, quando você fazer um acompanhamento, quando você pegar seu trinca-ferro e começar a fazer uma mexida que der certo, vai ser a hora que você começa a acompanhar ele de forma tranquila. Use sempre a capa para dormir, mas o que eu penso é o seguinte: dentro de casa é legal você deixar a frente dessa capa aberta, ou às vezes nem usar a capa. Estando dentro de casa, o pássaro está protegido, pois se dentro da sua casa ele não está protegido, aonde é que ele estará? Mas você que decide. Outra coisa muito importante é o horário do seu pássaro dormir. Dormir cedo para os pássaros é sinal de saúde. Olha o que eu estou falando para vocês. Tem muita gente que bota o pássaro para dormir meia-noite, 1h da manhã, 10h da noite. O passarinho ainda está cantando. Tem muita gente que fala para mim: ah, mas o meu passarinho está cantando até agora. Mas o meu mansarrão está cantando até agora. Mas o meu mansarrão canta até 10h da noite. Deixa eu falar uma coisa: o seu mansarrão, para ser bom, para ter a qualidade que você gosta, para ter a qualidade que você quer, você precisa dar água para ele. O grande segredo do manejo de trinca-ferro é água e sol. Você tem que dar água e você tem que dar sol. E você tem que dar para ele aquilo que ele merece, que é, sem dúvida, a confiança. Estar sempre próximo, sempre botar a gaiola sempre onde você estiver, e se puder, sempre estar botando um cantinho para ele, estimulando, vai fazer uma diferença muito grande. Eu já vi que tem muita gente que esquece disso.
mas na maioria das vezes, quando você gosta, em todo o tempo você acompanha. Eu sei que você está aí do outro lado e está se perguntando, JH, como eu vou resolver a muda encroada? Só com um banhozinho de banheira, com 5 gotinhas de vinagre de maçã orgânico, tá? De manhã e de tarde, banho de sol, tira ele dessa gaiola que ele está, passa para outra, que as coisas vão acontecer fácil, fácil.